conversar com a gente. Inclusive, já pode abrir aí, se quiser, para a gente bater um papo aqui com o Rodrigo, né? Ele, me parece que o último time foi o Imperatriz. Isso. E ele me perguntava em off, o que é que eu estava achando da equipe do 13. E eu falei para ele que o 13 está mais ou menos no patamar da maioria das equipes, embora eu não tenha visto todas. Mas vi o Campinense, vi o Sport de Patos, a gente tem informações do Souza, que talvez, teoricamente, Rodrigo, seja a equipe que esteja um pouquinho, teoricamente, porque no futebol nem sempre a teoria prevalece. Mas eu creio, Rodrigo, que está todo mundo assim dentro desse patamar. Mas, enfim, conversa um pouco aí com a torcida do 13. Nosso muito obrigado a você pela vinda. Boa tarde. Então, boa tarde. O prazer é todo meu, né? Os times se preparando e o 13 não é diferente, né? A gente vive uma expectativa muito boa em torno dessa estreia, apesar de ser uma estreia fora de casa, né? Como você disse bem, contra um time que teoricamente vem muito bem, que é o Souza, manteve uma base. Mas o 13 também tem seus trunfos, tem se preparado bem, e nesse aspecto tanto físico quanto técnico e principalmente psicológico, né? O professor Fito tem feito muito bem o seu trabalho e a gente espera já no domingo já fazer uma grande apresentação, estrearmos bem na competição, começar bem, esse é o nosso intuito e é para isso que a gente tem trabalhado todos os dias. Você concorda, Rodrigo, que nessas circunstâncias, quem tiver mais qualidade individual, eu diria até mais vontade também, pode superar os adversários? Sem sombra de dúvidas, né? Vai estar todo mundo mais ou menos na mesma situação. Principalmente agora no início, né? Muitos times contrataram, então os jogadores agora estão se conhecendo. Lá para a terceira, quarta rodada. Quarta rodada ou até na quinta. Então, eu acho que o time que tiver um pouco mais de vontade, né? Qualidade individual, principalmente no início da competição, pode ser que se sobressaia um pouco. Então, essa é a nossa intenção, começarmos bem, né? Nossa equipe, apesar de sempre ter jogadores que estão se conhecendo agora, mas a gente já viu que demonstra muita qualidade, né? O nosso meio de campo principalmente. Então a gente tem tudo aí para estrear bem. Esse é o nosso intuito. Daqui a pouco você falou em estar bem psicologicamente, né? Como é que está essa sua adaptação aqui na cidade de Campina Grande? Como é que você vê a estrutura do 13, a torcida do 13, a cidade de Campina Grande? O que é que você soube antes de vir para cá? Bom, acho que hoje em dia, com a questão da internet, né, você conhece muita coisa, né? Eu mesmo estando jogando no Maranhão, eu já vinha entrando em alguns sites aqui da região para saber um pouco mais do 13. Alguns companheiros meus com quem eu joguei lá no Maranhão me disseram muito bem aqui da cidade de Campina Grande, principalmente do 13, e realmente eu pude comprovar isso quando aqui cheguei, né? Fui muito bem tratado por todos aqui, desde de funcionários do clube até a torcida, né? Então a gente espera corresponder agora à altura dentro de campo, né? Como eu disse, os jogadores estão se conhecendo, a gente conhecendo o clube também, então tem sido muito satisfatório esse início de temporada para a gente lá no 13. O que é que o pessoal do 13 tem passado para você, o técnico Fito Neves, a diretoria do 13, o supervisor Giancarlo, esse pessoal que conhece mais o futebol local, o que é que vocês, jogadores que não conheciam futebol de Campina Grande da Paraíba, o que é que vocês têm recebido em termos de campeonato paraibano, as dificuldades que vocês terão, o que vocês têm recebido com relação à competitividade desse campeonato que vai começar domingo, Rodrigo? Então, a diretoria do 13 atenta a esse detalhe, né? Hoje nós está muito atenta a esse detalhe. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o Alan, né, o nosso diretor de futebol, junto com o nosso gerente também, o Giancarlo, explicando um pouco do que é o Campeonato Paraibano, né? De como a fórmula de disputa, né? Que nós já conhecemos, mas é preciso que se aprofunde um pouco mais, né? A questão dos times do sertão. Então, a gente lógico que está por dentro, sabe? Sabemos da rivalidade que há muito grande aqui entre 13 e o outro time da capital, né? O Campinense. Não, o Campinense daqui. Isso. E o Botafogo da capital, isso. E o Botafogo da capital, né? Junto com esses times aí que chegaram bem do sertão ano passado, foi o caso do Nacional e do próprio Souza. Então a gente está atento a esses detalhes e sabemos que não são só esses times, a própria Queimadense que subiu agora, tem um treinador, me parece muito experiente e galgando seus objetivos na competição. Então o que a diretoria nos passou é isso, que é um campeonato difícil, um campeonato forte, que não só contra essas equipes ditas grandes do futebol paraibano, mas as outras também tem que se respeitar e se quiser vencer, tem que fazer prevalecer ali dentro de campo. Você tocou num assunto muito importante, a questão do treinador. Fazia tempo que eu não via um campeonato tão bem qualificado em termos de comandantes fora de campo. São muitos bons treinadores, não vou falar em todos, até por questão de tempo em televisão é ouro, mas a maioria das equipes está muito bem servida
de treinadores. Eu vi, por exemplo, o Sport de Patos, sabe, contra o Campinense. O Washington Lobo deu uma aula de tática. Muito bom, muito bem organizado o time do Sport. Souza com o Pedrinho, o Atlético com o Zinho, o Botafogo com o Neto Maradona, aos poucos já estou falando de quase tudo. Campinense tem o Freitas, o 13 com o Fito Neves. Então, nesse particular, olha, não vai ter time bobo não, viu, Rodrigo? Quem tem a ganhar é o torcedor paraibano, né? E é um aspecto que realmente tem sido muito bem comentado, a questão dos treinadores. A gente tem aí do nosso lado o Fito, que realmente dispensa comentários, né? O currículo de estudo do professor Fito. Outros treinadores, como você disse bem, o Freitas Nascimento, que a gente já observou o trabalho, né? Os times do interior também têm grandes treinadores, então tem tudo para ser tecnicamente um campeonato muito bom. Rodrigo é do Maranhão mesmo? Não, eu sou de Goiás. Tu és de Goiás? Né? No interior de Goiás. Tu rodou por onde, Rodrigo? Eu comecei no Atlético Goianiense, né? Onde joguei por lá 8 anos, a minha categoria de base foi toda lá, até o ano de 2001, quando eu tive algumas passagens por times do interior de Goiás. E agora há pouco tempo agora eu estava no Maranhão, né? 4 anos no Imperatriz, realizando um bom trabalho lá. Bem jovem, né? Apesar dessa... graças a Deus tenho 27 anos, né? Tem muita coisa ainda, muito futebol pela frente ainda. Ô, Rodrigo, eu vou finalizar para você passar essa mensagem para a torcida do 13, que é uma grande expectativa de raposeiro de 13 anos. Uma boa parte dos elencos, na verdade, não é conhecida. E aqui a gente criou uma cultura de somente... A gente da imprensa tem que ter um pouco mais de conhecimento. Mas o torcedor normalmente, não conheço. Veio de onde, né? Então, Rodrigo, você conhece boa parte desse elenco do 13, conhece o Fito Neves, né? O que é que você tem a dizer para a torcida do 13 aí com relação aos seus companheiros, né? A esse grupo do 13, sobretudo com relação àqueles que você já conhece? Bom, primeiro que essa questão de ficar com o pé atrás ou não com relação a um ou outro jogador, isso é normal. Até como você disse bem, né? São jogadores que de repente não são conhecidos aqui no futebol do Nordeste, no futebol da Paraíba. Mas no futebol do Norte, como por exemplo nós temos o Cléo, que vem se destacando há um bom tempo no futebol lá do Pará, né? Do futebol do Norte do país. Né? Outros jogadores, o próprio Juan que veio do Sul, que, né, despertou o interesse de outras equipes por lá. Então essa desconfiança, esse pé atrás é normal. Só que à medida que o tempo vai passando, que a gente vai trabalhando, vai conhecendo os companheiros, é que isso vai, né, e lógico, dos jogos, que você for apresentando os jogos, isso vai sendo deixado para trás. Mas a torcida do 13 pode ficar tranquila, eu pude observar a qualidade dos jogadores, né, e não só a qualidade dentro de campo, mas o caráter em si, realmente é muito importante hoje em dia, o jogador que veste a camisa. E você pode ter certeza que a torcida pode ficar tranquila que o 13 tem contratado jogadores de qualidade, mas acima de tudo, que vieram para vestir a camisa do 13 e dar orgulho a essa torcida maravilhosa. Muito bem, obrigado a Rodrigo Ramos, né? Os locutores que narram assim vão ter dificuldade, porque são 2 R's. Obrigado a Renata, a Rodrigo Ramos. Boa sorte para você, sucesso. Tá, ok, muito obrigado. Tá ok. Um abraço.